Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Eu sou Ricardo Trier e na transmissão de hoje vou falar sobre os projetos ocultos envolvendo principalmente a CIA. Nestes tempos de queda dos vários véus da ilusão, acreditamos que você gostaria de analisar, por exemplo, o porquê um dos governos mais poderosos do mundo teria investido milhões em pesquisas de fenômenos paranormais. Entender melhor o que desperta o interesse dos órgãos de poder nesta área que para muitos ainda é considerada algo meramente fruto de ficção científica ou imaginação. Vamos contextualizar alguns desses projetos secretos com base em informações obtidas através de estudo e pesquisa. Vamos voltar na história, especificamente ao longo do período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados. Uma linha de tempo que se estendeu de 1947 a 1991, onde a Guerra Fria foi marcada para uma parte da humanidade, como uma época em que a paranoia era abundante. Os nervos estavam à flor da pele e os governos pareciam desesperados. Esta linha de tempo coincidiu com uma das primeiras ondas do despertar, onde o amor, o uso de psicodélicos e o interesse pelo oculto era crescente. Anos antes, o interesse dos nazistas pelo sobrenatural já havia sido passado aos americanos e soviéticos, que por sua vez foram se tornando obstinados a tudo ao que se relacionava com o tema. Durante a Segunda Guerra Mundial, duas preocupações sobre a parapsicologia soviética eram bem presentes. A primeira era a de espionagem, por meio de algo que eles chamavam de visão remota, onde uma pessoa com habilidades extrasensoriais se projetava para algum lugar e registrava suas impressões, sem a necessidade de jamais ter estado fisicamente naquele local. A segunda preocupação era a de ataques por telecinese, ou seja, ações em que uma pessoa usa o poder da mente e nada além disto para sabotar ou destruir o inimigo. Então, neste caso, os americanos não poderiam permitir que os soviéticos dominassem esse tipo de tecnologia. Eles não queriam ficar para trás. É o que explica a jornalista Anne Jacobsen em seu livro Fenômena, lançado há alguns anos atrás nos Estados Unidos. Essa era a justificativa usada para que os principais governos da época pudessem financiar projetos como o Stargate. Contudo, as pesquisas no ramo da parapsicologia continuam até os dias atuais. Muito se fala sobre o MK Ultra, sobre o uso de psicotrônicos, mas há mais para investigarmos. O programa Stargate, por exemplo, tinha como foco principal a visualização remota, RV, que é a capacidade de obter informações sobre um local, pessoa ou evento distante ou não local, sem usar os sentidos físicos ou ter qualquer conhecimento prévio sobre o ponto em questão. A visualização remota é diferente da receptividade psíquica natural, pois é uma habilidade que pode ser treinada, ou seja, qualquer um pode aprender. Um visualizador remoto treinado pode identificar detalhes específicos de um alvo, independente da distância, com precisão significativa, com base apenas nas coordenadas geográficas. E essas coordenadas não precisam ser terrenas, podem ser coordenadas em um planeta distante, como o evento em que o controle remoto da CIA viu uma civilização antiga em Marte, ou quando Ingo Swann, um dos membros mais ilustres do projeto Stargate, viu os anéis em torno de Saturno, antes mesmo deles serem descobertos pela NASA. Swann foi um dos membros fundadores do programa, que solidificou seu lugar na história ufológica
com o seu livro de título trazido do inglês, A Questão da Telepatia Extraterrestre e Humana, que detalhou seu tempo no programa Stargate, bem como seu contato com seres extrafísicos e OVNIs. De fato, o método que se tornou padrão no projeto Stargate foi desenvolvido por Swan no Instituto de Pesquisa Stanford, em coordenação com Russell Targ, que é físico, escritor e, curiosamente, um dos pioneiros no desenvolvimento do laser e suas aplicações. Vale dizer que Tag recebeu 2 prêmios da NASA por invenções e contribuições aos lasers e às comunicações via laser. Outro coordenador do projeto Stargate foi Harold Puthoff, um engenheiro e parapsicólogo americano que há 10 anos atrás cofundou a empresa com o nome trazido do inglês Para as Estrelas. O método Ingo-Swann forçou os voluntários que participavam da pesquisa a desacelerar e a não fazer deduções quando começam a receber informações sobre um alvo. Swann sabia que os alvos não eram revelados em um instante, mas sim através de um lento fluxo de informações. Essencialmente, ele percebeu que durante uma sessão bem-sucedida de RV, subconscientemente, um sistema de consciência compartilhado é maior, uma consciência universal. Swann ensinaria seus alunos a não serem simples paranormais, mas a impedir que suas mentes analíticas interferissem na visão, a fim de evitar falsos positivos. Os visores foram ensinados a escrever tudo o que vinha à mente, não importando o quão estranha ou abstrata era a informação, e a nunca tirarem conclusões precipitadas. No livro Fenômena, que citei anteriormente, a narrativa é construída a partir de documentos, antes secretos e que em meados de 2017 foram liberados pelo governo americano, além de entrevistas feitas pela jornalista aos diversos envolvidos, entre eles o israelense Uri Geller e Edgar Mitchell, o mesmo que participou da missão Apollo 14 em 1971. Edwin May é outra personalidade da área psíquica que participou do projeto durante 20 anos. Ele é parapsicólogo e, quando ingressou no projeto, já tinha cursado doutorado em física nuclear. Entre os casos relatados estão um em que os visores conseguiram prever o sequestro de um oficial do Pentágono no ano de 1981, dias antes do fato acontecer. Um outro caso em que uma visora, no ano de 1989, soube dizer em qual cidade americana estava escondido um fugitivo do FBI. Outro dos alunos mais reconhecidos e bem-sucedidos do projeto Stargate foi Joseph McMoneagle. Em 1981, McMoneagle viu um estaleiro soviético clandestino, onde os russos estavam construindo um novo tipo de submarino, maior e mais avançado do que qualquer coisa contida no arsenal dos Estados Unidos. McMoneagle viu o casco sendo montado com uma nova técnica, nunca antes construída daquela maneira. Quando ele descreveu o casco sendo montado em 2 partes, os engenheiros da Marinha riram dele e descartaram sua visão como um absurdo. Mas, eventualmente, a inteligência confirmou suas revelações e a existência do submarino russo Akula, um gigante capaz de carregar até 200 ogivas nucleares. A descoberta confirmou que a Rússia estava à frente na corrida armamentista da Guerra Fria. Um relatório da CIA, datado em 1975, oferece a seguinte conclusão: um grande corpo de evidências experimentais confiáveis aponta para uma conclusão inescapável
de que a percepção extrasensorial existe como um fenômeno real, embora seja comumente caracterizado pela raridade e falta de confiabilidade. O fato é que, após passar décadas explorando fenômenos paranormais, na tentativa de obter inteligência, a CIA supostamente teria encerrado as atividades de visão remota no ano de 1995. Embora muitos dos documentos ligados ao programa ainda estejam fora do alcance do público. O programa recebeu cerca de 20 milhões para aprimorar as habilidades psíquicas de seus membros, a fim de identificar alvos militares para agências de inteligência. Contudo, o projeto Stargate é apenas um exemplo das dezenas de projetos voltados para o uso da paranormalidade como ferramenta de poder utilizados pelos governos. Vale dizer que vários ex-membros deste projeto continuam a realizar trabalhos relacionados no campo da parapsicologia e de outros campos ainda não revelados, o que é uma questão de tempo. Podemos citar projetos semelhantes, em que fica evidente o interesse dos governos em investigar eventos paranormais, como é o caso do Projeto Montauk, um programa secreto focado no desenvolvimento de técnicas de guerra psicológica e psíquicas relacionadas com a expansão da mente, teletransporte, invisibilidade, viagens no tempo e a outras dimensões. O experimento Scully é outro exemplo de um programa secreto que nos anos de 1993 a 1998 contou com 6 médiums e 15 investigadores da Society Physical, fazendo uma série de experimentos e testando evidências paranormais de vida após a morte. E que, se sabe até o momento, é que todas as experiências foram gravadas, e as experiências somaram mais de 1000 horas de gravação, onde ficaram registradas mais de 500 experiências, contendo fotografias, sons, desenhos, símbolos, hieróglifos e incluindo a captura de imagem de uma entidade chamada Blue, com o número e a consistência de informações obtidas por meio dessas sessões. Muitos apontam estes experimentos como uma das melhores provas científicas para a existência do mundo espiritual. O capacete de Deus é outro exemplo. Trata-se de um dispositivo desenvolvido por Mitchell Persinger para estudar os resultados da estimulação eletromagnética nos lobos temporais do cérebro. Este capacete utiliza a estimulação magnética para criar experiências espirituais, como visões religiosas ou sentimentos de uma presença divina. A pergunta que fica é: qual seria o real intuito de criar um dispositivo destes? Seria para um propósito semelhante ao que foi desenvolvido nos anos 50 pelo inventor tcheco Robert Pavilta? Ele projetou um gerador psicotrônico com o objetivo de armazenar energia biológica que está disponível em todos os seres humanos. Trouxemos essas informações para que você possa refletir sobre a importância de nos dedicarmos ao amadurecimento destas habilidades, que são naturais em todos nós, e que através do autoconhecimento e do autotrabalho é possível refinar a percepção extrasensorial. PES, um sentido especial que vai além da visão,
audição, olfato, tato e paladar. Ou seja, ao contrário dos sentidos comuns, as percepções extrasensoriais têm alcance praticamente ilimitado e na materialidade são vivenciadas principalmente em forma pensamentos e não como sensações corporais, embora elas também possam estar presentes, dependendo do grau de desenvolvimento dessas habilidades. A mídia do entretenimento, por sua vez, faz a sua parte ao mostrar em vários filmes e séries projetos semelhantes, sempre, claro, com um cunho de fantasia e ficção. Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha algumas dessas habilidades já bem desenvolvidas, sempre haverá aquela dúvida: será que é real? Ou isto é coisa da minha imaginação? Afinal, fomos programados a vida toda para acreditar que todas essas coisas não são reais. O mais interessante é que todos os projetos que falamos anteriormente sustentam a nossa visão de que não há nada de sobrenatural sobre essas capacidades. Pelo contrário, acreditar que claricinese, telecinese, psicocinese e etc. sejam uma espécie de superpoderes ou uma fantasia criada para dar vida a super-heróis da ficção científica é mais uma das crenças limitantes que fomos levados a acreditar, para que assim pudessem nos manipular mais facilmente. Ou você acredita mesmo que a humanidade, com todos esses dons divinos em plena atividade, teria permanecido por tanto tempo em regime de servidão? Questione, investigue e submeta todas essas informações ao filtro do seu coração. Muito ainda está por ser revelado e cabe a cada um de nós desenvolver a capacidade de discernir o real do ilusório, o que é verdadeiro e natural, disfarçado de ficção, apenas para que seja invalidado quando acharem necessário. Amados, todos nós temos esses dons e também temos a capacidade de desenvolvê-los. E a única forma de nos manterem em regime de servidão é justamente fazendo-nos acreditar que somos limitados. Nós somos muito mais poderosos do que a mente analítica foi programada a crer. E a intuição é, sem dúvida, uma das habilidades mais latentes que todos temos. Saia da postura de vítima das circunstâncias e acredite em você. Acredite em seus dons divinos e no seu poder de transformar a sua realidade. Daqui lhe enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que você sinta o quanto é amado e apoiado sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.